Oi, tá, tudo bem? Tudo bem, e vocês, e o Nick? Tá tudo ótimo, e você deve estar bem cansada, né, coitada? Tô com uma cara meio passada, uma voz meio de que acabou de acordar, porque é isso mesmo que aconteceu. Passou a Mas, madrugada inteira num parto, né? E pois esse é, parto tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, hein? tem tudo a ver. Foi um parto longo, foi um parto onde muitas barreiras foram realmente quebradas, muitos mitos foram desmistificados para essa família que acreditava nesse parto, né? Assim como nós também, para nós não era impossível, não era uma questão, né, difícil esse parir, porém todo o sistema tem uma outra concepção, e era uma mulher com várias histórias ali já que eram impeditivas, vamos dizer assim, de parto normal. E aí a gente vai falando aqui ao longo dessa live hoje. Olá para a galera do YouTube Exatamente. também. Bom, tá, eu vou começar então já falando sobre o parto de hoje, né? Hoje você fez um parto, você não, né? Mas Eu acabou não, foi acontecendo. ela. Pois aconteceu aí um parto de uma mulher de mais de 40 anos após a segunda cesárea. Então já começa contando pra gente, porque tem muita gente que acredita que depois dos 40 anos é impossível ter um parto normal, e aí a gente teve um parto, acho que ela tem 42, né? E depois de duas cesáreas. Ela tem 40 anos, na verdade. Ela Ela tem tem 40 40? anos cravados. Ela tem 40 anos. Foi um parto normal após duas cesáreas. Ela tem uma história de uma cesárea anterior a 18 anos e uma outra cesárea há 8 anos. Então, realmente, nas outras duas vezes ela não havia entrado em trabalho de parto. Na primeira vez foi uma cesárea fora de trabalho de parto, sem sentir nada. É, um histórico de bebês grandes, que também é outro mito que a gente vai falar aqui hoje também. E aí foi indicado cesárea nas outras duas vezes. Na segunda vez ainda o médico tentou uma pseudo-indução, colocou ocitocina nela durante algumas horas, mas deixou ela com restrição de movimento durante esse período. Ela falou hoje para a gente na minha indução no segundo parto, o médico ligou a ocitocina e falou para eu ficar sentada em uma única posição durante todo o tempo dessa indução, que foi sentada com as pernas de borboletinha, assim, na cama, e ela falou, e eu fiquei assim por horas, com aquela ocitocina ligada, senti algumas contrações, mas ela falou, hoje eu consigo entender que não eram contrações de trabalho de parto, não cheguei nem perto da fase que eu vivi hoje, e não dilatei, e aí fui para cesárea, pela segunda vez. E novamente era um bebê grande, né? Os dois bebês pesaram em torno de 4,5 kg. E agora, 8 anos depois dessa segunda cesárea, ela quis realmente tentar um parto normal, veio procurar a gente, contou sobre a história dela, e aí a gente foi conduzindo esse parto para um parto domiciliar no primeiro momento, que era a ideia deles. Eles tinham muito desejo que ela nascesse em casa, a Serena, e acabou que ela chegou a 41 semanas e 6 dias ontem e não tinha entrado em trabalho de parto. E aí a gente indicou a indução por causa da idade gestacional mesmo, é o acordo que a gente faz com os casais, a gente vai tentando fazer manejos naturais, mecânicos até essa idade gestacional, e aí quando alcança 41 e 6 dias, a gente propõe a internação para indução. E aí eles internaram ontem, deixou de ser um parto domiciliar, se tornou um parto hospitalar, e as induções medicamentosas iniciaram, no caso a ocitocina, que era o que ela poderia usar. A gente fez uso da sonda de Foley também, que é um método de indução chamado método Krause, onde a gente usa um balão no colo do útero para ajudar a preparar o colo do útero, afinar o colo do útero, para depois ele começar a dilatar. E a gente usou os métodos somados, o balão mais a ocitocina numa quantidade super controlada, aumentando progressivamente com bastante cuidado, por causa das cicatrizes uterinas que ela tem.
e apesar, né, de 18 anos e 8 anos, é uma diferença grande, mas a gente não pode negar que o útero tem, né, esse histórico, e foi super tranquilo, o útero dela deu super conta de ver esse trabalho de parto, ela evoluiu até que mais rápido do que a gente esperava, até apesar de ter sido longo, pela característica do colo do útero dela quando começou essa indução, a gente achava até que fosse demorar mais para esse colo responder, porque era um colo muito grosso, muito longo. E esse colo, ele precisa primeiro afinar para depois dilatar. E o colo dela não estava respondendo com todos os outros estímulos que a gente vinha fazendo há semanas, continuava um colo longo, grosso, apesar de ter dilatado um pouco. A gente começou com 2 centímetros, com esse colo bem grosso, e aí com o balão e ocitocina foi melhorando, melhorando, trabalhando, ficou médio, ficou fino, foi dilatando, e a Serena descendo, e tudo foi uma orquestra perfeita. E uma coisa interessante é que eu acabei mencionando para ela até a história da Roberta durante o parto, né, quando a gente estava lá conversando, ainda aguardando as contrações engrenarem. Falei para ela, fiz uma live sábado e sobre cesárea anterior, né, parto normal com cesárea, e a Roberta, a pediatra, participou, contando que ela também teve um VBA2C, né, que é um parto normal depois de 2 cesáreas, e foi super emocionante, todo mundo, né, se emocionou com a história dela, e para ela também foi muito difícil, porque ela era a última chance, ela queria muito parir, foi tentar a terceira vez, né, depois de 2 outras tentativas frustradas, sem sucesso. E aí ela falou, nossa, interessante você me falar isso agora, porque me veio uma força, assim, da Roberta, né, de entender, assim, que a história dela mudou da terceira vez, porque eu estava muito nesse lugar, assim, de, não vai dar certo de novo, né, vou tentar e não vai dar certo de novo. E aí você veio, trouxe a história dela e falou que ela internou, e aí a bolsa rompeu, e o trabalho de parto começou, e mesmo sendo longo, ela conseguiu, né. E foi o que aconteceu com ela também. Foi longo, mas amanheceu o dia com a Sereninha chegando, foi um parto lindo, de cócoras. Ela não teve analgesia, pariu de cócoras bem, um expulsivo assim de cinema, mas do bem, não de cinema da Globo, assim, que a gente vê aquela coisa enlouquecida. Ela teve um expulsivo assim, super sereno mesmo, acho que foi bem fazendo jus a bebê. Ela só olhava nos meus olhos, a gente ficou fazendo cabo de força com rebozo. Ela puxava e eu puxava para ajudar ela a concentrar a força. E eu e ela, uma olhando no olho da outra, assim, e aí a Serena foi saindo. Nossa, arrepiei! Foi demais. E o pai que recebeu junto com a Nath, sentados ali na minha frente, eu filmei, a pediatra que estava com a gente também filmou, e a gente assiste o vídeo e se arrepia mesmo. Estava tocando uma música super, assim, uma coisa transcendental, assim, ao fundo. Tava um clima muito gostoso, muito silêncio e só aquela potência acontecendo, assim, a cabeça saindo, aquele corpinho escorregando. Foi lindo, lindo, lindo de ver. Não, se você contando, eu já fiquei toda arrepiada aqui. Imagina assistir, deve ter sido Nossa, é realmente demais. lindo. Eu falo, VBAC é o amor da minha vida mesmo. Eu sou apaixonada por atender parto normal depois de cesárea, porque a mulher que está tentando parir pela primeira vez, quando ela não tem filhos, né? Ela tem uma expectativa, ela tem desejos, ela tem uma programação, enfim, um plano. Agora, a mulher que está tentando parir depois de uma cesárea, depois de ter um parto roubado, 2 partos roubados, né, tentando ali resgatar a sua história, ela está buscando ali uma transformação de vida mesmo, uma transformação de história, ela está buscando curas, uma série de coisas, não é só parindo um filho. E participar disso é muito grande, né? Que legal. Ô, tá, eu queria só pedir para você colocar fixado o assunto aqui no Instagram para quem entrar poder acompanhar a gente. Beleza. E aí eu já vou para. Olha o Felipe quem aí. Aí eu vou passar para uma próxima pergunta. Bebê sentado pode nascer de parto normal? Pode. Bebê sentado, que é o bebê pélvico, né? Quando o bebê
bebê, em torno de 96, 97% dos bebês ficam cefálicos, né, no útero da mãe no último trimestre, nas últimas semanas de gestação. O que é cefálico? Cabeça para baixo, que é a posição mais fisiológica para nascer. Mas em torno de 2 a 3% dos bebês assume a posição pélvica, que é com o bumbum na pelve da mãe, sentado. Às vezes não é pélvico de bumbum, mas é um pélvico podálico, que a gente chama, tá com os pezinhos para baixo, tem uns que ficam com os joelhos para baixo, ajoelhado, tem uns que ficam com pé e bunda lá embaixo, então tá sentado, basicamente. Esses bebês, eles conseguem nascer de parto normal, e assim, tem até que um número elevado de partos pélvicos de sucesso, a gente tem em torno aí de 60% de chance de um parto pélvico conseguir evoluir de uma forma natural. Porém, é um parto que precisa de um pouco mais de habilidade, vamos dizer assim. Tem algumas manobras que são importantes, essenciais, na verdade, para quem está atendendo esse parto, saber fazer se esse bebê tiver uma dificuldade para sair, porque a questão com o pélvico é que o que vai sair primeiro é o bumbum, o corpinho e, por último, a cabeça, né? Ou os pés, o corpinho e, por último, a cabeça. E aí a cabeça é a maior parte do bebê. Além de ser a maior parte, a cabeça ela precisa estar numa posição adequada para passar pela pelve. Então, ela tem que estar fletida, com o queixinho encostado no peito, para conseguir passar pela pelve. E esse mecanismo, algumas vezes, ele pode ter um impacto ali na pelve, e a gente precisar manobrar esse bebê para ajudar o bebê a sair dessa condição. O corpinho sai e a cabeça precisa de ajuda para sair. Às vezes nem só a cabeça, às vezes os braços, o pélvico ele tem que ir rodando dentro da pelve da mãe para nascer, e aí às vezes saem as perninhas, sai a barriguinha e ele fica meio rodado na metade do caminho, não termina de rodar por completo, tem que ser feito manobras para ele terminar de rodar, tirar os bracinhos, tirar a cabecinha. Então, precisa de bastante estudo mesmo de quem está atendendo o pélvico, conhecer quais são essas manobras a fundo, saber como fazê-las, em que momento fazê-las, identificar o momento oportuno de agir. Não, esse bebê precisa de manobra, esse bebê não precisa de manobra, porque, de uma maneira geral, os pélvicos, uma das coisas que a gente tem um cachorro chato latindo aqui. O sinal não é o do meu vizinho, é o do seu. Então, hoje foi o do meu vizinho que resolveu participar da live. Até me perdi. Mentira. Os pélvicos, eles precisam fazer, né, essa rotação dentro da pelve, e quando acontece algum impacto em algum lugar, eles demonstram isso em características que vão aparecendo ali no corpinho. Então, a gente vai acompanhando realmente se o bebê está... A posição ideal para a mulher ficar no parto pélvico, que é de 4 apoios. Então, é importante que o profissional converse com a mulher que, no expulsivo, vai pedir para ela ficar de 4, porque de 4 é a posição que favorece mais a abertura da pelve, não tem nenhuma compressão em nenhum lugar da pelve, a gente amplia a pelve ao máximo e ajuda também o bebê a rodar para o lado certo, para o melhor lado para nascer pélvico. E aí, o parto pélvico, a gente fala muito sobre ser hands-off, que é não colocar a mão, porque quando a gente coloca a mão no bebê, a gente tende a ter mais complicações. O bebê fazer reflexo de Moro, que é um reflexo de hiperextensão da cabeça, porque toda vez que a gente toca no bebê que nunca foi tocado, por exemplo, saiu o pezinho, saiu a perninha, eu vou lá e pego no bebê para poder começar a fazer manobras. Quando eu pego no bebê, ele faz aquele reflexo assim, porque ele sente que ele foi tocado, ele não sabe. Ele ainda não conhece, né? Uhum. E aí, quando ele faz esse movimento, ele tende a fazer hiperextensão da cabeça e aí ser uma complicação para poder tirar a cabeça. Então, o ideal é a gente não mexer no bebê, deixar o bebê evoluir na vagina sozinho, com a mulher em 4 apoios, e aí, se em torno ali da região do peitoral, dos bracinhos e da cabeça começar a ter alguma questão que apresente que ele está tendo dificuldade para descer, aí é que a gente vai tocar no bebê e começar a fazer as manobras para tirar.
mas é super possível, como eu falei, depende muito só de ter uma equipe experiente. É fácil arranjar isso? Não é fácil. Muitas mulheres não vão ter isso nas suas cidades, nos lugares onde moram, porque são poucas as equipes hoje que atendem parto pélvico no Brasil. Pelo Ministério da Saúde, a recomendação para bebê pélvico é cesárea. Então, assim como a gente falou das cesáreas anteriores, né, 2 cesáreas anteriores é recomendação de cesárea hoje pelo Ministério da Saúde. Inclusive, a gente teve ligação do diretor do hospital, falando que, olha, vocês estão contra os protocolos hospitalares, né? Mas tudo bem, desde que vocês estejam seguras, sejam cautelosas. E a nossa obstetra recebeu esse pequeno aviso para ela saber que ela não estava fazendo algo que para o hospital era confortável. Por isso que eu falei aqui, hoje, para uma mulher conseguir parir após 2 cesáreas ou mais no Brasil, só tendo equipe mesmo, porque sem equipe não vai parir, vai chegar no hospital e vai ser operado. E aí a mesma coisa do pélvico. O pélvico, você não vai chegar em nenhum hospital hoje e vai conseguir ter um parto pélvico assim com qualquer médico. A menos que você chegue realmente com o bebê nascendo, com o bumbum já na vagina saindo, e não dê tempo de te preparar para cesárea e tirar o bebê por cima. Porque eles têm essa recomendação, bebê pélvico é cesárea, e os médicos não recebem hoje treinamento adequado na universidade para o atendimento do pélvico. O atendimento do pélvico, geralmente, que os médicos sabem fazer é aquele atendimento de emergência, cheio de manobras feitas de uma maneira errada e desesperada, sem conhecimento realmente da anatomia ali, da pelve, de tudo que tem que acontecer de encaixe para esse bebê passar. Então, é uma coisa muito desesperada e que não tem nada a ver com o que é necessário fazer no parto pélvico, que é muito assertivo e calmo. Então, o pior que você pode fazer é, por exemplo, estar com o bebê pélvico e falar assim, não, eu vou chegar parindo no hospital, porque a Thais falou que se eu chegar com o bumbum de fora, só assim eu vou conseguir ter um parto pélvico. Não faça isso. É melhor você ter uma cesárea com certeza, porque é muito difícil a gente ter um parto pélvico com uma equipe que não sabe atender parto pélvico. A chance de realmente ter uma complicação grave e eles não saberem resolver é grande. É melhor você ir para uma cesárea, mais seguro ir para uma cesárea do que ser atendida num parto pélvico por uma equipe que não tem experiência em parto pélvico. Tá. E gêmeos podem nascer de parto normal? Podem nascer de parto normal também. Uma das coisas que precisam, são pontos de atenção. Se a placenta é única, né, dividida por 2 bebês, ou se são 2 placentas, 2 bolsas, a posição dos bebês, então, se os 2 são cefálicos, é o melhor, mais legal. Se o primeiro está cefálico, o segundo pélvico, também tudo bem. Agora, quando o primeiro está pélvico, o segundo está cefálico, que as cabeças estão juntas lá dentro, o primeiro está pélvico e o segundo está cefálico, está cabeça com cabeça. Pode ter aí um atravantamento entre as cabeças e isso dificultar a descida. Sempre a gente corre o risco do primeiro nascer de parto normal e esperando o segundo existir uma desaceleração de batimento, enfim, um descolamento da placenta do segundo, a gente precisar evoluir no parto do segundo para uma cesárea. Às vezes nasce o primeiro de parto normal e o segundo precisa de um parto de emergência e a gente tem que ir para uma cesárea. Não é um parto considerado de risco habitual, que vai poder acontecer em casa, que vai poder acontecer numa casa de parto, por exemplo. A gente até vê uns vídeos aí no YouTube, principalmente de fora do Brasil, de gêmeos domiciliar, mas não é usual, não é o mais indicado realmente, porque é um parto que exige mais cuidado mesmo. Porque entre o nascimento de um bebê e do outro, algumas coisas podem acontecer que a gente precise antecipar o parto do segundo bebê, e aí é mais seguro estar no hospital. Na comadre a gente já atendeu alguns gemelares, já atendemos pélvicas gemelar, as duas estavam sentadinhas, nasceram de parto normal. Aí é a mulher ter, né, tutano. E aí parei 2 pélvicas, uma atrás da outra. É difícil. A gente teve pélvicas gemelares há um tempo atrás. Esse final de ano passado, a gente teve, na verdade,
foi no final do ano passado que elas foram prematuras. A gente teve gêmeas também, que foi uma mãe que pariu com a gente primeiro num parto domiciliar, o João, e aí no segundo parto, na segunda gestação, ela tomou um sustão, viu que eram duas, e eram duas placentas, então, assim, foi uma gestação tranquila, ela é fisioterapeuta, professora de pilates, trabalhou a gestação toda, e aí ela acabou entrando em trabalho de parto um pouco prematuro, que é uma coisa bem usual nos gêmeos também, né, bem comum. Ela entrou em trabalho de parto com 35 semanas e pouquinho, mas foi muito rápido, né? Evoluiu super rápido. Ela já chegou no hospital já com dilatação fetal. A primeira nasceu bem rápido e a segunda nasceu 17 minutos depois. Então foram dois partos bem tranquilos também. A primeira foi cefálica, nasceu na banqueta de cócoras, e a segunda estava pélvica e nasceu. Aí a gente pôs ela de quatro meses, ela pariu a segunda pélvica. Mas foi Nossa, bem. deve ser bem difícil a mulher fazer um parto gemelar, né? Porque ela pare 3 vezes, né? Sim, Ela para ela as faz duas filhas. quatro, porque tem mais duas Às placentas. vezes, aí tem 2 placentas. Gente, deve ser difícil. É bem. Mas assim, eu brinco até, eu falo, gente, passa boi, passa boiada. Depois que passou o primeiro, o resto vem no flow. É verdade. Ô, tá, e quando o bebê faz cocô na barriga, é indicação de cesárea? Existe muito também, né? Essa fala, esse medo, né? É uma cultura das pessoas falar e ter bastante medo da questão do mecônio, que é a eliminação das primeiras fezes ali do bebê, ainda no ambiente intrauterino. O que, que acontece? A gente tem um alto índice mesmo de incidência de mecônio, em torno de 40% das gestações acaba apresentando líquido meconial, né? O bebê eliminando as primeiras fezes antes de nascer ainda. O parto de hoje, inclusive, teve mecônio também, ó, mais um mito derrubado. Por que teve mecônio? Porque era um bebê de 42 semanas. Então, a gente sempre espera que um bebê pós-data, um bebê passou da idade gestacional das 40 semanas, chegou aí com 41, com 42 semanas, pela maturidade, porque ele é um bebê muito madurinho, né? O sistema nervoso dele está super prontinho para fazer tudo que ele precisa fazer, e aí, pela maturidade, ele acaba tendo muito mais estímulos para liberar essas primeiras fezes, ainda intraútero. Só Uhum. que isso não é um problema para ele. Ah, mas o bebê vai ficar no meio do cocô. Mas assim, é o cocô dele, tudo que tem lá dentro é estéreo. É o líquido amniótico, o bebê, tudo que tem lá dentro, não é a gente pensar em cocô, não é o cocô da gente aqui, né? É um cocô fabricado por ele lá dentro, né? Pela descamação das células intestinais, pelo líquido amniótico que ele deglute ali, ele engole com pedacinhos de vernix, com lanugo, que é o pelinho que cai do corpinho dele. Então, tudo isso vai para o estômago do bebê, para o intestino, vai formando ali esse primeiro bolo fecal, as primeiras fezes ali do bebê, que se chama mecônio. E é um pouco bem preto, parece um piche, uma cola preta, assim, para quem nunca teve contato com o recém-nascido, é assim o cocô. E esse cocô no líquido amniótico, ele fica, como não é uma quantidade muito grande que é eliminada, são pequenas quantidades, geralmente ele fica assim, um líquido amniótico um pouco esverdeado, às vezes bem esverdeado, a gente chega a ver líquidos amnióticos assim, papa de ervilha mesmo, parecendo uma sopa de ervilha, que tem bastante mecônio, e tem outros que é um líquido fluido, é uma água levemente esverdeada, às vezes levemente amarelada, e a gente subentende que tem já um pouco de mecônio. Essa fluidez do mecônio, essa diferença entre um mecônio, né, um líquido amniótico, papa de ervilha, que realmente é um bebê que eliminou muito mecônio e pode ter ali associado uma diminuição de líquido amniótico também, e esse mecônio mais concentrado, ele pode trazer um pouco mais de riscos para o bebê, porque qual é o grande risco do mecônio intraparto, né? Ao longo da gestação, enfim, né? Ali nas últimas semanas. O bebê aspirar esse conteúdo. Ah, Thaís, não, porque o bebê engoliu água de parto. Eu tenho um
sobrinho, enfim, um familiar que tem um problema, porque ele engoliu água de parto. Esse é o termo que as pessoas usam bastante. Gente, o cachorro hoje deu para acabar Tá. Tá tenso. com a minha lábia, mas olha, deixa eu falar. Essa vizinha deve ser Por que o dono não manda? Por que os donos não mandam os cachorros calarem a boca, né? Por que, senhor? Mas acho que algum cachorro que está na rua. Enfim, e a vizinha não deve ter em casa para brigar com o cachorro. E aí, quando a gente tem o bebê lá intraútero, o bebê não respira, né? O bebê, ele recebe sangue pelo cordão umbilical, sangue oxigenado, com os nutrientes lá que ele precisa, e ele não entra ar no pulmão dele, até porque lá dentro não tem ar. Ele está imerso em líquido amniótico. Porém, ele faz alguns treinos de respiração. Quando você está ali nas últimas semanas de gestação, às vezes o médico solicita um exame chamado perfil biofísico fetal. O perfil biofísico fetal, ele avalia 5 parâmetros do feto, e um desses parâmetros que diz se o bebê está com uma vitalidade fetal boa naquela semana de gestação. E um dos parâmetros avaliados é esse movimento respiratório, presença de movimentos respiratórios. Aí você fala, gente, mas o bebê não respira, o bebê respira pelo pulmão, como é que ele faz movimento respiratório? Mas ele faz treinos torácicos para começar a expandir esse tórax, esse diafragma, e ele faz alguns movimentos, sim, da caixa torácica, tentando fazer aí um treino para essa respiração. Para os bebês que estão oxigenando bem com seus cordões, eles estão de boa, eles vão fazer só esse treino e está tudo certo, eles não vão expandir mais esse movimento respiratório. Para os bebês que, de repente, chegam numa condição de baixa oxigenação extrema, por um pico hipertensivo materno, ou por uma diminuição muito abrupta de PA da mãe também, da pressão arterial da mãe, ou porque durante o trabalho de parto diminuiu muito a oxigenação durante as contrações para esse bebê, e esse bebê está entrando numa condição de estresse, está entrando numa condição de baixa oxigenação, ele pode ampliar esse movimento de tentativa de respirar, porque já que não está chegando ar pelo cordão umbilical, ele pode, de repente, fazer um aprofundamento, né, dessa respiração, e aí ele vai aspirar esse conteúdo do líquido amniótico. Então, o líquido amniótico que está ali cheio de mecônio, né, com as primeiras fezes dele ali, ele está envolto nesse líquido e não vai acontecer nada para ele. Agora, se ele aspira esse conteúdo, é o que as pessoas tanto temem, que é a síndrome de aspiração meconial. Essa síndrome ela pode acontecer durante a gestação. Nossa, agora é o cachorro daqui, você está ouvindo? Meu Deus do céu! Mas eu ouço mais tranquilo quando é o seu do que quando é o meu aqui. O meu, ele tem 3, eu acho, latindo. Quando a gente tem mecônio no líquido, né? O bebê liberou mecônio de repente, sei lá, com 39 semanas, com 40 semanas. A partir do momento que ele liberou mecônio no líquido amniótico, a gente tem alguma chance de aspiração meconial, né? Fato, o líquido está lá, então aumenta a chance de aspiração meconial. Porém, o bebê ele realmente vai ter maiores chances de aspirar se ele entrar nessas condições que eu falei, de privação de oxigenação, num quadro de estresse grande, de diminuição de oxigenação. Aí é onde ele tem a síndrome da aspiração meconial. E esse é um quadro que pode ser grave, sim, que pode levar o bebê a ficar na UTI, pode até causar morte. Então, é disso que as pessoas tanto têm medo. Mas o bebê, ele costuma dar muitos sinais de que ele não está bem no trabalho de parto, quando ele está entrando nessa condição de que ele não está legal, que a oxigenação dele não está legal. O principal é pelo coração, né? Pelos batimentos cardíacos. Então, a gente acompanha o coração do bebê, todo o trabalho de parto, de tempos em tempos, né? Tem aí um intervalo recomendado pelo Ministério da Saúde, pelos colégios internacionais de ginecologia e obstetrícia, que a gente respeita esses intervalos de acordo com a fase do parto, na fase ativa, no expulsivo. E aí a gente vai ouvindo o coração do bebê e vai acompanhando se esse coração tem algum sinal de que esse bebê está cansado, de que esse bebê está chegando no seu limite para esse trabalho de parto.
Se a gente tem um líquido meconial e um bebê tendo desacelerações de batimento, me demonstrando de que ele não está gostando desse trabalho de parto, é claro que a nossa conduta é sempre intervir. Não está mais legal para o bebê, a gente parte para a cesárea. Mas a síndrome da aspiração meconial ela pode acontecer, inclusive, na cesárea. Tem mulheres que tinham já mecônio ali nas últimas semanas, tem uma cesárea letiva, nasce o bebê, e aí o bebê nasce com desconforto respiratório, o bebê uma síndrome de aspiração meconial. Enquanto tem mecônio intraútero, ele está sujeito a aspirar, isso vai acontecer sem nem você saber, e aí a gente só vai se dar conta disso a hora que ele nasce. Por quê? Porque é a hora que ele tem que usar esse pulmão. Esse mecônio, quando ele chega lá nas estruturas do pulmãozinho do bebê, que são tão pequenas e delicadas, né? Nos alvéolos tão pequenininhos, como o mecônio, ele é uma substância, como eu falei, parece um piche, uma cola preta grudenta, essa substância, ela fica realmente densa e não deixa o pulmão do bebê expandir de uma maneira adequada. Esse bebê vai ter dificuldade para respirar, vai precisar de auxílio, às vezes precisa ser entubado, precisa começar com antibiótico por causa desse conteúdo estar ali presente nos pulmões, causar uma pneumonia aspirativa ali, de estar esse pulmão cheio de mecônio. E esse bebê vai ter aí uma permanência em UTI durante um período para cuidar desses pulmõezinhos até o bebê se recuperar. Mas, como eu falei, o principal eu preciso ter ciência de que o mecônio ele acontece com bastante gente, né? Ele vai acontecer aí mais ou menos em 40% das gestações, porém as complicações do mecônio são muito pequenas, né? Uma porcentagem muito, muito pequena de bebês que tem realmente a síndrome da aspiração meconial. Então, tem bastante bebê que tem mecônio. Hoje a Serena nasceu verdinha, nasceu com a cabecinha verdinha, o líquido que saía quando a bolsa rompeu era verdinho, a gente sabia que era um mecônio de maturidade. Porém, o coração dela estava bem durante todo o processo, então isso para a gente não foi uma preocupação. E aí, quando ela nasceu chorando super bem e ficou ótima. Então, as complicações do mecônio, elas são sérias, porém elas são raras, né? Elas têm uma incidência bem menor do que o próprio mecônio. Então, não vai ser indicativo nunca de você fazer cesárea numa mulher só por causa da presença do mecônio. Se eu tiver a presença do mecônio associada com uma desaceleração de batimento importante que o bebê está apresentando ali durante o trabalho de parto, aí eu vou juntar, né, vou fazer uma análise ali de tudo que está se apresentando, e aí a gente pode acabar definindo por uma cesárea, se a gente sentir que o bebê está precisando dessa ajuda. Entendi. A Thaís Zaninete perguntou: dói também a saída da placenta? Perguntou do quê? Cortou. Se dói a saída da placenta. Da cólica, a saída da placenta, a mulher começa a sentir cólica logo depois que o bebê nasce, mas comparada à dor da contração é bem menor, né? Você sente uma cólica e fala, nossa, ai, não acabou não. Todas elas falam, ai, nossa, gente, não acabou, ainda tô sentindo dor. Tô com uma cólica, ai, que cólica chata e tal. Por quê? Porque é o útero tentando expulsar alguma coisa, como a gente, quando tá para menstruar, né, o útero tá ali contraindo para tentar pôr o sangue para fora. Enquanto tem coisa dentro do útero, ele vai contrair para tentar expulsar. E aí, a hora que ela sai mesmo, eu falo que é até gostoso, porque eu brinco, a cabeça não tem, a placenta não tem cabeça, nem ombro, nem joelho, nem pé, e aí ela passa liso, depois que passou o bebê, a vagina já tá ali super laceada, né, acabou de passar o bebê por ali, sofre um estresse, então ela não sente a passagem da placenta pelo canal vaginal, não. É tranquila essa passagem, não é uma coisa dolorida. O que é dolorido são as contrações, às vezes, para expulsar ela de lá de dentro do útero. A gente ainda sente bastante desconforto, mas ela sair pela vagina não dói, não. É até Tá. Aliviante. aliviante. Ai, nossa, porque aí depois que ela sai, aí as contrações. Aí acabou. Aí as contrações diminuem bastante, as cólicas diminuem bastante, porque não tem mais nada ali para o útero expulsar. Aí ele contrai só para parar o sangramento, mas não é uma contração tão dolorida como as do parto e as da placenta. Maravilha. Agora, outro mito, quer dizer, na verdade, você vai me dizer se é um mito ou não. Acredito que sim. Cordão enrolado no pescoço ou cordão curto é indicação de cesárea? Não. Cordão enrolado também super mito. Muitas mulheres, quando vão fazer ultrassonografia,
vem lá no laudo, né, circular de cordão cervical, 2 circulares de cordão cervical, e vem assim embaixo, assim como um adendo, né? Um ponto de atenção ali embaixo, no finalzinho da conclusão, como um achado a mais ali. E isso, inclusive, é antiético, o médico colocar circular de cordão e ultrassonografia, isso já foi discutido aí anteriormente, que os ultrassonografistas não deveriam colocar realmente, porque é algo que gera insegurança nos pais, até por todas as questões, né, de mitos que existem até hoje, e não é um achado que vai mudar em nada o prognóstico dessa gestação, não vai mudar a via de parto, não vai mudar a nossa abordagem, não vai ter nada que possa ser feito devido a esse cordão estar enrolado. Imagina, o bebê que é deste tamanho, um dia ele já foi deste tamanho, né? E ele tinha cordão em todos estes tamanhos. Então, ele vai fazer 1000 coisas com o cordão, gente. Ele enrola todo, ele enrola o pé, ele enrola o pescoço. Tem bebê que nasce todinho laçado, com o cordão enrolado para tudo quanto é lugar. Inclusive, alguns dão nó no cordão, né? Ele consegue fazer a volta completa, passar por dentro e fazer um nó mesmo. Você pega o cordão umbilical, ele tem um nó completinho feito, que chama nó verdadeiro de cordão também. O nó verdadeiro de cordão, ele tem muito mais chance de complicação para o bebê, porque se ele chegar a ficar muito justo, ele pode diminuir, sim, o fluxo sanguíneo no cordão, porque é um nó que foi dado nesse cordão e de acordo com o quanto ele for apertado, ele pode parar um pouco o fluxo de oxigenação para o bebê. Mas o nó verdadeiro de cordão é raríssimo ele ser diagnosticado em ultrassom, na maioria das vezes ele não é visto, e ele é visto só na hora do parto, depois que o bebê nasce. Nasceu, a gente fala, nossa, tem um nó verdadeiro. Olha, né? Às vezes ele é aquele nó que é visto, por exemplo, no óbito fetal. O bebê acabou chegando a um óbito fetal intraútero, e aí quando é induzido esse parto, enfim, retirado esse bebê, vai se ver que a causa do óbito fetal foi o nó verdadeiro. Foi um nó que apertou muito e ele não conseguiu passar mais oxigenação para esse bebê. E é uma fatalidade, não tem como a gente prevenir que o bebê brinque com seu cordão umbilical e faça esse tipo de peripécia. É muito triste, claro, as famílias que passam por situações, né, de fatalidades também, porque imagina, né, uma situação totalmente fora do nosso controle, mas que traz um desfecho tristíssimo para essa família, né, o quanto isso tem de impacto, porém, a gente não, são coisas que a gente não consegue controlar. Toda gestação, ela pode vir a ter desfechos tristes, ela pode vir a ter complicações graves, ela pode vir a culminar numa perda do bebê, até numa morte materna, dependendo, né, dos agravos dessa gestação. E tem coisas que são evitáveis, controláveis e que um pré-natal de qualidade garantem que a gente diminua muito as chances de qualquer complicação desse tipo. E tem coisas que não são evitáveis, né? Um descolamento prematuro de placenta às vezes vai acontecer com uma mãe saudável, sem nenhum antecedente, nenhum fator de risco, e é um fator que pode levar a complicações sérias maternas, pode levar à morte fetal também. Então, são coisas que qualquer gestante está sujeita e que a gente tem que lidar com essa falta de controle da situação da gestação. O cordão enrolado, ele não tem repercussão para o bebê, é a mesma coisa que um carregador de celular, se a gente enrolar o fio, ele vai carregar o celular da mesma maneira, né? O que está passando ali dentro, o sangue que está correndo ali dentro do cordão, ele corre envolto numa geleia, que é uma geleia que protege esses vasos lá de dentro. Então, ele é bem gelatinoso, bem difícil da gente comprimir até. Tanto que quando a gente vai fazer o corte do cordão, a tesoura tem bastante resistência de fazer esse corte, porque é uma geleia muito forte que reveste esses vasos para conseguir deixar esses vasos muito protegidos de qualquer trauma e de compressões. De uma maneira geral, estar enrolado em qualquer parte do bebê não vai diminuir o fluxo desse cordão. Para alguns bebês, até alguma vez diminui com as contrações. Então, tem a contração apertando o bebê, o cordão é comprimido em alguma região do corpinho do bebê, fica ali apertado, e aí a gente tem diminuição dos batimentos durante a contração. E para a gente acaba ficando muito nítido que é uma desaceleração do batimento por causa de compressão do cordão. A gente fala assim, deve ter uma circular de cordão, ou deve ser uma compressão de cordão, porque é uma coisa que passa muito rapidamente assim que a contração passa. O
O bebê tem essa desaceleração momentânea, e aí a hora que passa a contração, ele tudo, volta o coração rapidinho. Então a gente percebe que tem bastante desse reflexo do bebê que está sendo só pressionado, e o cordão deve estar em alguma estruturinha. Às vezes a gente faz um spinning, mexe na posição do bebê ali, né, na relação do bebê com a pelve, e isso já melhora bastante. Então, a gente vai observar, assim como no caso do mecônio, a evolução do trabalho de parto, como é que está esse coração do bebê, e o norte sempre do trabalho de parto vai ser o coração do bebê. E se esse coração começar a ter uma frequência não tranquilizadora, que a gente chama, é onde a gente pensa na intervenção. Entendi. Eu já assisti vídeos de partos com um bebê enrolado no cordão, no pescoço, e para mim pareceu nítido que é super tranquilo pegar o bebê, desenrolar o cordão, para aí sim ele começar a respirar. É isso mesmo? Ele demora um tempinho para começar a respirar depois que ele sai da vagina? Porque esse é o principal medo das pessoas, né? O cordão vai enrolar no pescoço e o bebê vai ficar sem ar. Mas a gente pensa como a gente respira, né? Porque se algo enrola no nosso pescoço, perto do nosso pescoço, a gente deixa de respirar. Mas o bebê não respira por essas vias aéreas enquanto ele está lá dentro. Então ele pode ficar com o cordão enrolado. Eu já tive bebês com 3 circulares, super enroladinho, e aí, assim, a hora que nasce, a gente vai desfazendo essas circulares, na hora que ele saiu, a gente desfaz 1, 2, 3, e o bebê, ele vai respirar naquele momento, a hora que ele deixa de ter o cordão como sua fonte de oxigênio, entra em contato com o ar ambiente ali pela primeira vez, o ar entra nos pulmões, aí ele vai começar a expandir, vai começar a respirar pela primeira vez. E ele vai fazer isso tranquilamente assim que quem ajudar ele a nascer desenrolar esse cordão e ajudar ele a ficar ali confortável. Às vezes esse cordão ele limita um pouco a descida do bebê. Até na sua pergunta você perguntou sobre cordão curto, né? Quando o cordão é mais curto ou quando ele está muito enrolado no bebê e tende a dar uma segurada também na descida do bebê, às vezes é um expulsivo mais lento, é aquele período expulsivo prolongado, onde o bebê vai descendo devagarzinho, onde a mulher faz força, o bebê desce, e aí passa a contração, o bebê sobe tudo de volta, fica parecendo um ioiô, tentando vir, mas uma hora ele vem, gente, porque assim, a distância do útero para a vagina é muito pequena. A gente não vai ter um cordão menor do que isso, né? Que do útero até a vagina ele não consiga chegar. Muitas vezes, quando o bebê está tendo muita dificuldade de descer, não desce, não desce, não desce, e já passou do ponto zero da pelve, que é a parte óssea que poderia segurar esse bebê, a gente pensa, pode ser uma circular de cordão muito justa, e aí o bebê começa a tentar descer, ele desacelera bastante o batimento, porque a circular está apertando muito, e aí quando passa a contração, ele volta, e o batimento volta. E aí esse bebê fica nessa condição. Alguns bebês conseguem lidar bem com isso e evoluir, avançar mesmo assim e nascer. E alguns bebês vão ficando cansados com esse ioiô vai e volta e muitas quedas de batimento e começa a apresentar cada vez mais queda. Então, o batimento que estava caindo ali até 110 começa a cair até 100, até 90, até 70. E aí isso vai trazendo uma gravidade, né, para o quadro. A gente vai pensando, não, olha, o batimento agora está caindo muito, começa a demorar para recuperar, era aquele batimento que recuperava rápido, assim que o bebê voltava, né? Acabava a contração, já voltava o batimento. Aí começa a demorar mais para recuperar, porque o bebê está demonstrando que está cansado, e aí a gente começa a pesar os riscos e benefícios da gente seguir aguardando nesse expulsivo mais prolongado para o bebê que está tendo dificuldade de descida. Entendi. Bom, tem uma outra pergunta que a gente já falou em algumas lives, e eu acho que não sei nem se a gente vai acabar fazendo uma live só disso, porque a gente já falou várias vezes. Mas como faz parte do tema, o corte na vagina, ele é necessário para ajudar o bebê a sair? Pois é, episiotomia. Não, mito, não é necessário. A nossa vagina dá conta de parir o bebê, as fibras musculares do períneo são prontas para romper, né? A vagina está aí para isso, é um tecido que é feito para lacerar,
Então, o bebê ele consegue passar pelo períneo, mesmo que ele não consiga, ele vai lacerar essas fibras de uma maneira anatômica, de uma maneira tranquila, para que essas fibras se regenerem depois. Na maioria das vezes, a gente tem lacerações de primeiro grau, lacerações de segundo grau pequenas, que às vezes nem precisam de sutura, e a episiotomia não justifica para prevenir esse tipo de laceração, porque a episiotomia é sempre uma laceração de segundo grau. O que é essa diferença, Thaís? Primeiro grau pega mucosa e pele, que é o mais superficial. Segundo grau pega mucosa, pele e músculo, né? Já pega já a musculatura do períneo da mulher. Terceiro grau pega mucosa, pele e músculo e esfíncter anal, que aí é o corte na pele ali da vagina que vai até a entrada do ânus, e aí a entrada do ânus perde aquela contratilidade, né, de fazer o ânus piscar, vamos dizer assim, né, e quarto grau é quando expõe a mucosa retal, né, é como se vagina e ânus ficassem uma coisa só, fica uma comunicação ali entre as duas paredes. Terceiro e quarto grau são situações bem pontuais e bem raras, geralmente associadas com partos instrumentalizados, com fórceps, com grande quantidade de intervenções, com mulher em posição litotômica, com manobra de costelete, alguém subindo na barriga da mulher, com puxo dirigido, força, 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 o bebê saindo assim, rasgando tudo. Isso aumenta muito a chance de grandes lacerações. A episiotomia, ela sempre vem com essa promessa. Eu prefiro fazer uma episiotomia, que é um corte programado, eu sei onde eu vou cortar, do que eu deixar a laceração lacerar para onde ela quiser e virar um terceiro e quarto grau. Mas as evidências científicas hoje já provaram por A mais B que a incidência de lacerações de terceiro e quarto grau é pequena e não justifica você fazer episiotomia para todas as mulheres para prevenir essa incidência tão pequena. Mesmo porque eu já ouvi um obstetra falando que quando você faz a episiotomia, a chance da laceração ser maior é maior também, por conta, né, de você rasgar. Eu até falei da outra vez que ele deu o exemplo de quando você vai comprar tecido, que o vendedor ele faz um pique no tecido e depois ele corta, porque é mais fácil. Se ele for pegar o tecido e só puxar, não vai rasgar, então ele precisa dar esse pique. Então, exatamente. Ele falou que é bem parecido o que acontece na vagina. Não adianta o profissional ser bonzinho e falar assim, não, vou fazer um piquezinho bem pequenininho, só para ajudar, né? Não é uma episio ampla, é só um piquezinho. Na hora que o bebê vem, ele amplia muito esse piquezinho, e aí, às vezes, essa episiotomia corre até o colo do útero, fica super grande, profunda. A episiotomia, ela é sempre uma laceração de segundo grau, né? Então, ela sempre vai atingir a musculatura do períneo da mulher, e a chance de complicação, sangramento que vai ter ali durante esse procedimento, a recuperação dessa mulher no pós-parto, retorno à atividade sexual, a frequência de problemas com incontinência urinária no pós-parto devido a episiotomia também, não justifica mesmo a gente fazer episiotomia só para prevenção de lacerações de terceiro e quarto grau. Hoje, na equipe da Comadre, a gente tem um histórico de 2 episiotomias desde que a Comadre inaugurou, em 2013. Então, agora em maio, a gente faz 7 anos de atuação, com 2 episiotomias, tendo aí uma média de 130 partos por ano, né? E foram 2 episiotomias seletivas, porque hoje a recomendação até mundial não é 0 episiotomia. Os estudos falam sobre episiotomia seletiva, que é naqueles casos onde você tem uma condição grave, que você precisa, por exemplo, ajudar o bebê a sair desse canal vaginal muito rápido, porque para ele está difícil ficar ali. Então, a gente teve num caso, que foi um bebê prematuro extremo, que teve um parto difícil, e aí a gente precisou fazer, um bebê prematuro de 23 semanas, e teve um prolapso de cordão, várias complicações, e aí acabou fazendo. E teve uma outra em parto normal, que foi até sugerida pela própria mulher, que estava no expulsivo muito longo, e ela falou, não, eu prefiro que corte, porque eu não aguento mais. Já tinham sido tentadas várias mudanças de posição, e tinha um períneo muito tenso, realmente segurando a cabeça do bebê, que estava praticamente assim, a metade para fora e metade para dentro, presa ali na pele do períneo, que não deixava essa cabeça progredir.
e a mulher pediu, conversou com a equipe, não, eu quero, não quero tentar mais, mudança de posição, outras coisas, pode fazer episiotomia. E foi consentida e conversada, enfim, e foi a decisão. Mas essa questão de falar que a episio deve ser seletiva acaba ficando delicada porque na concepção da maioria dos profissionais, eles fazem a episio seletiva examinando períneo. Ah, não, estou examinando esse períneo, estou achando que esse períneo é muito tenso. Ah, estou achando que esse períneo vai lacerar muito. Ah, estou achando que essa cabeça é muito grande. E aí vai Eles tudo não esperam chegar para ver se é, né? não, vai tudo no achismo, né? E no achismo você vai e paga para ver e corta. Então você lacera, faz um segundo grau para prevenir uma laceração que você não sabe se vai existir. Então, como eu falei sobre qual realmente seria a vantagem em fazer uma episiotomia, a vantagem seria a prevenção de laceração de terceiro e quarto grau ou complicações com o bebê, né? O bebê que está nascendo e está ali, de repente, o batimento caindo muito, e não está conseguindo sair desse canal vaginal, e a gente quer ajudar esse bebê a sair de lá mais rápido, seria uma intervenção que poderia ser justificável, vamos dizer assim, em caso de risco de vida ali para o bebê, que realmente seja. Então, muitos médicos, o bebê, ele tem desaceleração de batimento quando ele está preso ali no canal vaginal, não está preso, né? Ele está ali na transição, ele não fica preso, ele vai descendo devagarzinho. A cabeça do bebê vai se moldando ao períneo e vai passando devagar. E isso é o bom para proteger o períneo. Então, o bebê não sai de uma vez. Ele vai, a gente fala que ele anda 2 passos e volta 1 durante a contração. Na hora que vem a contração, a mulher empurra, ele vai, a cabeça aparece bastante, aí quando passa a contração, a vagina fecha e a cabeça some de novo. E aí a mulher até fala, ai meu Deus, tá voltando, sumiu, cadê? Tava aparecendo, não tá aparecendo mais. Isso é normal. É a cabeça se moldando a musculatura ali do períneo para proteger aquele períneo de lacerar. Porém, se isso passa a ser. E durante esse período, onde o bebê está ali nesse períneo demorando ali para descer, né, no seu tempo de descer, ele costuma desacelerar um pouquinho os batimentos pela compressão da cabeça. A cabeça fica bastante comprimida no canal vaginal, e aí ele desacelera um pouco o batimento. Mas ele desacelera na contração, volta pós-contração, desacelera na contração, volta pós-contração. Aí tudo vai depender do quanto desacelera, do quanto recupera rápido, né? E se a mãe está conseguindo fazer os esforços necessários para esse bebê sair desse ponto, né? Se isso começa a se prolongar demais, o bebê começa a demonstrar sinais de cansaço muito grande, uma queda muito grande de batimentos, uma dificuldade de recuperação, aí a gente começa a pensar em alternativas, como o vácuo extrator, o fórceps, né? Vamos tentar ajudar esse bebê a sair desse ponto. Mas mesmo para essas ajudas, né, para o parto instrumental, para o uso do fórceps, o uso do vácuo, não precisa ser realizada episiotomia. Então, na comadre, por exemplo, a equipe atende, usa bastante o vácuo, né, quando tem esse tipo de impasse, ali um bebê no canal vaginal que não progride, a gente tem sempre, por preferência, o vácuo extrator, e nenhuma das vezes que a gente usou o vácuo extrator foi feita episiotomia para usar o vácuo extrator. São coisas diferentes, não precisa fazer a episiotomia para usar o fórceps, para usar o vácuo. Não precisa fazer episiotomia para fazer uma manobra, por exemplo, para uma distócia de ombro. O bebê está preso, com o ombrinho preso, com um bebê grande, e aí, vou fazer episiotomia para tirar. O bebê não está preso no períneo, não está preso em musculatura, ele está preso em parte óssea. Eu preciso saber fazer manobra de distócia de ombro, não fazer episiotomia. Aí, essa episiotomia seletiva, ela esbarra nessas questões, porque precisa saber qual é o grau de conhecimento dos profissionais sobre o que eles estão fazendo ali naquele períneo, sobre o que está impactado, sobre qual que vai ser a necessidade real desse epísio, para dizer que ela foi seletiva, né, de uma maneira adequada. Por isso que eu falo assim, hoje eu acredito praticamente em episiotomia zero mesmo, porque a gente tem esse nosso N como exemplo, né? Do tanto de parto que a gente atendeu até hoje, em 2 casos é que a gente achou que foi necessário, enfim, foi compartilhado esse cuidado aí com a mãe, e a mãe também achou que seria uma coisa que seria bom para ela naquele momento. A Fenicole perguntou aqui, qual a porcentagem de mulheres que têm laceração? São a maioria? Não. Tem um estudo da Melania que foi feito com mulheres no SUS aqui
lá na Paraíba, no hospital universitário, e na pesquisa dela falou que 50% não lacerava, era 50% de assim, lacerações de pele, lacerações que não era necessário sutura, né, assim, pequenas escoriações, e aí nas outras 50% a gente tinha dividido entre lacerações de segundo grau, lacerações de terceiro e lacerações de quarto. Tem um gráfico em pizza, depois eu posso compartilhar com vocês, que tem exatamente as porcentagens de cada tipo de laceração. Mas a laceração de segundo grau, ela fica em torno de uns 20% de mulheres que têm, 20 a 30% de mulheres que têm laceração de segundo grau. 50% a mais tem, 50%, 60% tem lacerações de primeiro grau, ou lacerações de primeiro grau que precisam de sutura porque sem sutura, ou que precisam de sutura porque esteticamente vão ficar, de repente, diferente a vagina, um lábio que ficou um pouquinho aberto. Então, esteticamente a gente sutura, mas não que tem uma necessidade de sutura. A gente sutura nos casos onde está sangrando, geralmente, está tendo um sangramento ativo, precisa suturar, ou que esteticamente não vai ficar legal depois, o lábio vai ficar penduradinho, alguma coisa assim, e a gente acaba suturando. E no segundo grau, a gente também vai observar principalmente o sangramento, a extensão dessa laceração para pensar na sutura. Mas terceiro e quarto grau é raríssimo, assim, é menos de 1%, e geralmente associada a parto instrumental, uso de fórceps, e manobras no parto, posição ginecológica, outros tipos de manobra, intervenções no parto. Tá. Depois, com vocês, quem está no grupo do Telegram, vou falar de novo do grupo do Telegram, Isso. um canal no Telegram, que é um canal onde eu compartilho informações diariamente sobre parto, sobre gestação, sobre amamentação, pós-parto, e aí, geralmente, eu coloco algum complemento do que a gente conversou aqui na live lá, vou compartilhando algum link, né, de estudos, enfim, e aí posso compartilhar esse da Melânia, que fala sobre as lacerações, para vocês entenderem melhor qual que é a porcentagem de mulheres que lacerem, que precisa de sutura, precisa de outras intervenções. E para entrar no grupo, gente, o link tá na bio do Instagram da Comadre, né? Tá. Aí, na bio do Instagram da Comadre, só entrar, não é um grupo igual ao grupo de WhatsApp, que vai ter uma falação lá, que vai ter um monte de gente mandando mensagem. Não, é um grupo onde só eu posto mesmo. Quem entra agora vai ter acesso a todo o conteúdo desde quando eu comecei a postar, então vocês conseguem ouvir todos os áudios, conseguem ver as fotos, assistir os videozinhos. Sempre que eu estou em parto, eu compartilho alguma coisa lá, vou contando a historinha para vocês, vou mandando uns flashbacks, né, de como foi a historinha do parto. Hoje mesmo eu acabei filmando a sala de parto do lado de onde eu estava, que estava vazia, para mostrar como é a estrutura da sala de parto lá de São Luís, Anália Franco, para quem tem interesse de parir lá. Vocês vão fazer um jabá de São Luís de graça aqui. Muito legal. A Paty Nayara disse: eu gosto muito do que vocês postam lá. Ai, tá vendo? Que gostoso. Pois é, postei ontem das relações sexuais, porque no domingo a gente falou de sexo na gestação, aí eu postei ontem algumas dicas de posições sexuais para sexo na gestação, aí eu vou mandando lá depois da live, e aí quem quer interagir também, quem quer mandar alguma pergunta para que eu comente lá, eu falo para deixar no Insta da Comadre, e falar, tá, responde lá no canal do Telegram que eu tô lá. E aí eu respondo lá, e aí todo mundo vai conseguir ter acesso. Então, entrem no canal que estou lá sempre postando coisas legais. É isso. Eu queria fazer uma outra pergunta. É verdade que mulheres com quadril mais largo têm mais facilidade para parir? Mito total também. A pelve, ela pode ter formatos diferentes, alguns formatos até são mais propícios para o parto normal, né? Tem uma amplitude maior, porque dentro da pelve, dentro da bacia, a gente tem um espaço, né? E esse espaço interno é diferente de alguns modelos de bacia para outros modelos de bacia. Tem bacias que são mais andrógenas, que a gente fala que são bacias que são um formato mais masculinizado. Eita, Já encerrou nosso Instagram, porque já deu uma hora de live. Espera aí que eu vou entrar de novo.
que a gente fala pouco. Ai, gente, pequeno, ai. Pronto, voltei. O Instagram avisa a gente que, assim, olha, vocês já falaram demais, faz 1 hora que vocês estão falando. Deixa a Liara voltar, eu vou terminar de explicar sobre a bacia. É bem assim. Pronto. Cortemos. Então, esse espaço interno, para alguns modelos de bacia, né, alguns tipos de bacia, é um pouco menos favorável, vamos dizer assim, para o parto normal, né? E aí tudo vai depender, gente, de um monte de coisa, porque vai depender do tamanho da cabeça do bebê, né? De quem que essa mulher está tendo como pai desse bebê, de tamanhos que vão se cruzar ali, né? De raças, enfim. Enfim, de como essa mulher vai se movimentar durante o parto, porque a bacia ela não é estanque também, ela não é um osso inteiriço, né? Ela é feita ali de partes que se moldam também, que tem movimento, que tem um molejo, assim, né? Quando a cabeça vai tentando passar também, ela vai abrindo os espaços ali dentro dessa pelve. Então a gente nunca fala assim, olha, você não tem uma bacia boa, isso não dá para ser testado antes do bebê resolver passar por essa bacia. Não é porque a mulher tem bunda para dentro que não vai parir, não é porque a mulher tem quadris de parideira, né? Aquela coisa, nossa, olha que anca larga, olha, essa é parideira. Não tem nada a ver. Lá dentro, o espaço interno é uma outra coisa e tudo vai depender de como esse bebê entrou nesse espaço interno. Se ele está com o queixinho encostado no peito, se ele entrou com essa regiãozinha da cabeça, que é o que faz mesmo esse encaixe ser melhor, se ele está fazendo a rotação direito lá dentro, porque ele precisa rodar dentro da bacia para poder fazer a descida por esses estreitos da pelve materna. Então, olhando um quadril de mulher, ou mesmo tocando, ou mesmo fazendo qualquer tipo de exame, ah, não, eu fiz um raio-x, eu fiz uma ressonância, e aí o médico falou que a minha pelve não é boa. As pelves precisam ser testadas, não dá para a gente dizer isso antes do parto, tá? Lá na Alemanha, até o Frank Lohen, que é o obstetra alemão, que é o papa do parto pélvico, assim, o precursor aí do resgate do parto pélvico atualmente, ele lidera aí alguns centros de parto pélvico na Alemanha e tal, ensina, né, sobre parto pélvico. Lá eles usam a tecnologia de fazer medições da pelve para ver a amplitude dessa pelve por causa dos bebês pélvicos terem essa questão da possível dificuldade da saída da cabeça. Mas é uma tecnologia totalmente voltada para esse tipo de parto que tem talvez realmente uma validade, entender melhor sobre os diâmetros dessa pelve, as dimensões dessa pelve, para ver o quanto de risco esse bebê teria de ficar com a cabeça com uma dificuldade de passar. E lá isso está disponível. Aqui no Brasil não se faz esse tipo de avaliação de pelve para nascer. A gente bota a pelve para ser testada. Não dá para a gente dizer que o sofá não passa pela porta só de olhar. A gente vai lá, tenta passar o sofá, tenta passar de lado, tenta passar por cima. Aí depois que a gente testou de todos os lados, aí a gente fala, realmente esse sofá não passa por aqui. Então essa é a tentativa que a gente sempre vai fazer quando a gente acha que de repente um bebê é muito grande para uma pelve, não tem o que fazer. Sempre é testar essa pelve para a gente entender como é que ela vai se comportar. Hoje, por exemplo, nos partos de hoje, né? Eu estava em um parto, que era da Serena, e a Karina estava no outro parto, da Tereza. A Tereza era um parto domiciliar, que evoluiu para uma transferência, porque estacionou em 6 centímetros, 7 centímetros, já estava com bolsa rota algumas horas, muitas horas, já tinha dado 48 horas de bolsa rota, as contrações não ganhavam ritmo, não iam, e chegou aos 6 centímetros, estacionou e a bebê não descia mais. E aí começou a se pensar sobre as possibilidades, e aí o casal decidiu pela transferência para o hospital, para fazer analgesia, porque ela estava muito
cansada, ela queria analgesia para tentar descansar um pouco, e aí outras tentativas para ajudar a bebê descer e o colo terminar de dilatar. Aí foi feita analgesia, eles foram para o Vitória, foi feita analgesia e foi feito colocado ocitocina para as contrações continuarem e para ver se a bebê descia. Conseguiu-se chegar na dilatação total, então o colo terminou de dilatar, a bebê desceu um pouco mais, porém ela estacionou no plano 0, que é o menor plano da pelve, é o lugar mais estreitinho onde o bebê tem que passar, e ela estacionou nesse plano numa situação que a gente chama que está transversa a cabeça ela vai rodando dentro da pelve, e aí o bebê fica olhando para o bumbum da mãe, geralmente, para nascer. E aí ela parou olhando de lado, assim. E parou nesse ponto, nessa parte da pelve onde é mais estreito, e dali ela não conseguiu sair mais. Então, mesmo com todas as manobras, mesmo com todos os exercícios, mesmo com a analgesia, que a mulher fica mais relaxada, mesmo com a ocitocina, com tudo, tentativas de rotação até manual da cabecinha, que a gente faz no exame de toque, tenta conduzir a cabecinha para rodar, mas não teve sucesso, e aí foi uma indicação de cesárea por desproporção cefalopélvica, que não quer dizer que a cabeça era muito grande para passar pela pelve, ela só ficou desproporcional na hora de passar pela pelve. Ela encaixou de uma maneira inadequada, às vezes, e não conseguiu progredir nessa pelve. Então, isso só vai poder ser diagnosticado com uma mulher que passou pelo trabalho de parto, chegou à dilatação total, e o bebê não desceu, depois de várias horas e de várias tentativas de técnicas para ajudar esse bebê a descer. Aí é diagnosticado a desproporção cefalopélvica. Mas jamais eu vou dizer isso antes da mulher simplesmente entrar em trabalho de parto, ou não está ainda com dilatação completa, está com 6 centímetros, falar, não, esse bebê não está descendo, acho que é uma desproporção. Eu só posso afirmar isso se tiver dilatação total, porque se eu nem tenho dilatação total, como é que ele vai descer? Tem dilatação total, já rompeu a bolsa, já fiz N técnicas para ajudar esse bebê a descer há várias horas, e aí ele não desceu. Aí eu consigo fechar esse diagnóstico. Ai, gente, olha quantas coisas que realmente não são indicação, né? De cesárea, e a maioria das pessoas acreditam que sim. Podem vir a ser, né? Como eu falei, Sim. A desproporção cefalopélvica é uma indicação de cesárea? Pode vir a ser, se ela for uma indicação, um diagnóstico correto, né? Sim. Foi diagnosticado da maneira correta, a mulher passou pelo trabalho de parto, dilatou os 10 centímetros, fez todo o manejo do corpo, fez analgesia, rompeu bolsa, e mesmo assim esse bebê não desceu, é uma indicação de cesárea, desproporção cefalopélvica. Agora, simplesmente, o médico, na sua última consulta de pré-natal com 40 semanas, falar, não, seu marido é alto, você é baixa, estou sentindo que esse bebê é grande, olha, pelo ultrassom deu um tamanho tal, deixa eu fazer um toque em você, faz um toque em você, fala, sua bacia é um pouco estreita, foge, Bino, foge, porque é cilada. É cilada. É cilada, Bino, não tem indicação nenhuma, porque ninguém tem bola de cristal para dizer que esse bebê não vai passar pela pelve antes dela ser testada. Legal. Tá, a gente ainda tem várias perguntas para essa live e acho que a gente já está bem prolongada, né? A gente já está aqui há 1h10. Não sei se é uma boa ideia, de repente, a gente fazer amanhã Mitos Parte 2. Sim, pode. O que você acha? Pode, a gente dá continuidade, porque aí a gente consegue responder, porque muita gente interagiu lá no Insta. Sim, Tem bastante coisa. Eu tenho aqui, né, gente? Tem. Eu tirei print de todas as perguntas que fizeram lá no Insta, então tá tudo anotado aqui. A próxima pergunta seria sobre se existem mulheres que não têm passagem. Até a Dani Narras foi uma menina que perguntou exatamente sobre isso, porque a mãe dela comentou que ela não teve dilatação, como se ela não fosse ter também. Então, acho que isso deixou ela meio insegura. A não é hereditária, né? E a frase que eu sempre deixo assim: não existe mulher que não tem dilatação. Todo mundo dilata, se entrar em trabalho de parto. Então, a mulher, ela só não dilata se ela não entrar em trabalho de parto. Se ela entrar em trabalho de parto, ela vai dilatar. No parto de hoje, novamente, remetendo à história de hoje, além de ter mecônio, de toda a história, dos 40 anos das duas cesáreas anteriores e tudo mais, ela
depois do parto, a gente estava lá conversando, batendo papo, enquanto fazia os papéis todos. E aí eles começaram a colocar nos grupos das famílias lá, né, que a bebê tinha nascido, tudo. E aí ela comentou assim, olha, a Serena é a única da família X que nasceu de parto normal nas últimas gerações. Ninguém mais, nunca mais tinha nascido de parto normal. Então, nenhuma das tias, nenhuma das irmãs, nenhuma das primas, ninguém tinha tido mais parto normal. E aí a Serena foi a bebê que nasceu de parto normal das últimas gerações todas. E olha a força disso, gente. Porque as mulheres chegam no consultório com essa fala. Olha, na minha família ninguém pare, minha mãe teve 3 cesáreas, minha mãe teve 4 cesáreas, minha mãe nunca teve dilatação, minha mãe não entrou em trabalho de parto, as minhas tias também, as minhas irmãs também. E aí, como é que vai ser quando for comigo? E na maioria das vezes, essas mulheres simplesmente foram mal assistidas, né? Elas não tiveram dilatação porque não foi aguardado tempo para que elas evoluíssem nessa dilatação, não foi aguardado tempo para elas entrarem em trabalho de parto ativo, terem contrações efetivas para esse colo do útero dilatar. Então, é mito total. Se você entrar em trabalho de parto, der esse tempo para o seu corpo fazer o que os hormônios vão fazer no seu corpo, todas as mulheres vão entrar em trabalho de parto e vão dilatar, vão chegar à dilatação completa ou perto de. Às vezes, a mulher chega até os 8 centímetros. E aí fala assim, eu não consegui ter o parto porque eu não tive passagem, porque eu só cheguei a 8 de dilatação. Mas não foi porque a dilatação parou e ela não conseguiu terminar essa dilatação que o parto não aconteceu. Se essa dilatação parou, possivelmente o que parou foi a descida do bebê. Porque esse finalzinho da dilatação, ele só acontece com a cabeça do bebê forçando o colo do útero. Até 7 centímetros, até 8 centímetros, o colo dilata pela ação das contrações. A contração forte vem e aí vai trabalhando esse colo, empurrando o bebê e vai dilatando. Só que chega um determinado ponto, se o bebê parar de descer na pelve, como eu falei, ele vai descendo e são processos que vão acontecendo juntos. A dilatação vai acontecendo, o bebê vai descendo, a dilatação vai acontecendo, o bebê vai descendo, e aí o bebê vai vestindo a cabeça no colo do útero como uma gola de camiseta, né? Quando ele termina de vestir completo, aí a gente fala que a dilatação está total. Então, imagina, esse bebê sendo forçado na gola de camiseta, aí ele força, ele força, ele força, aí chegou 8 centímetros, beleza, chegou 8 centímetros. Só que aqui ele chegou num ponto da pelve que é o ponto mais estreito, que é o ponto que ele não encontra só a gola da camiseta para vestir, ele encontra osso também para passar. E aí, se ele tem dificuldade para passar por essa parte óssea, ele para de conseguir descer. Aí a gola da camiseta também não veste mais. E aí o finalzinho do colo não dilata. Então, essa mulher que estacionou nos 8, que estacionou nos 9, falou assim, não saí dos 8 centímetros, não saí dos 9 centímetros, não consegui mais evoluir, ou foi porque o bebê apresentou sinais de cansaço, desaceleração de batimento, né, uma frequência cardíaca fetal que não foi indicado continuar com esse parto, mas se continuasse, ia dilatar o restante, só que o bebê talvez não ficaria bem, ou esse bebê parou de descer na pelve, impactou em alguma parte óssea, e aí a gola da camiseta parou de vestir na cabeça desse bebê. Por isso faltou esse finalzinho de dilatação para acontecer. Agora, aquela dilatação desde o início, eu não dilatei nada. Eu não entrei em trabalho de parto, eu não dilatei nada, eu cheguei a só 2 centímetros, eu cheguei a só 3 centímetros. Essa mulher, ela nem entrou em trabalho de parto. A gente considera trabalho de parto ativo quando a mulher chega a 6 centímetros de dilatação. Então, qualquer coisa antes de 6 centímetros de dilatação ainda não é considerado trabalho de parto ativo, ainda é um colo que está sendo preparado, que está sendo trabalhado, e não dá para dizer que essa mulher teve realmente oportunidade de aguardar a sua dilatação acontecer. Se esperasse mais tempo, se ela tivesse oportunidade, ela dilataria, esse processo se finalizaria, com certeza. Legal, maravilha. Bom, então eu acho que é isso. A gente continua, a gente faz a parte 2 da live amanhã, porque ainda tem bastante coisa. Teve algumas pessoas que perguntaram algumas coisas aqui, eu deixei anotado para responder amanhã. Então, amanhã a nossa live vai ser meio-dia, né, tá?
Mas, assim, se você não conseguir acompanhar, não se preocupe, porque a gente está deixando essa live, a gente está fazendo no YouTube também. Não vai estar disponível exatamente agora, mas em algum momento a gente vai disponibilizar esse conteúdo para vocês. Então é isso. Continuem deixando as perguntas lá. Fica nos stories do Instagram por Isso, 24 por 24 horas, né? Exato. Então, quem não conseguiu assistir meio-dia, estou no trabalho, estou fazendo almoço para as crianças e não consegui assistir meio-dia, 24 horas vai estar lá nos stories do Instagram. Pelo menos vocês conseguem ver também rapidinho, se tiver com muita curiosidade, não der para esperar o YouTube. Exatamente. Então é isso. Obrigada, tá, por mais um dia aí de live, por compartilhar seu conteúdo, tanto conhecimento com a gente, está sendo maravilhoso. Acho que para todo mundo, a gente tem recebido ótimos feedbacks. Então, parabéns pela sua dedicação, né? Ela passou aí, gente, imagina, nem sei quanto tempo em trabalho de parto. Ontem ela terminou a live comigo e já foi direto para o hospital. Passou a madrugada todinha, chegou hoje, nem sei que horas em casa, dormiu 1 hora e pouco e já tá aqui com a gente. Então, realmente é de tirar o chapéu, tá? Eu tenho muito orgulho de estar participando com você. Obrigada, eu que agradeço. Eu sei o quanto, para muita gente que está nessa expectativa do parto, tirar essas neuras, desmistificar essas coisas faz muita diferença para os processos. Então, a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, deixar as mulheres tranquilas de que o parto fisiológico, ele é muito possível, ele acontece de maneira linda na maioria das vezes, o nosso corpo é realmente uma orquestra perfeita, onde tudo funciona, a gente precisa realmente confiar. Uma coisa interessantíssima do parto de hoje também, que quem assistiu os stories vai ver, é que esse casal usou o Gentle Birth, né, a meditação durante a gestação, eles usaram as meditações guiadas, e eles colocaram durante o parto, eu coloquei uns stories aí que tinha um trechinho aí deles ouvindo, porque tem trechos de meditação para cada fase do trabalho de parto. Então, quando ela estava no expulsivo, aí o marido foi lá e colocou a meditação do expulsivo, né? Que seu corpo está se abrindo, você pode, a sua vagina tem o tamanho perfeito para o seu bebê, né? O seu bebê tem o tamanho perfeito para a sua vagina, né? É um portal, isso vai acontecer de maneira tranquila, natural, você está no controle. E ela depois contando quanto foi importante para ela ouvir de novo essas meditações que ela já fazia na gestação e lembrando dessas afirmações positivas, quanto foi dando força para ela. Então, para quem ainda não está fazendo meditação, né, não está seguindo aí algum método de preparo mental para o parto, além de informação, estar com a cabeça pronta, faz toda a diferença. Então, vão atrás disso. A Camila Guimarães perguntou como enviar perguntas. A gente vai deixar uma outra caixinha de perguntas lá no Stories da Comadre. Então, é só fazer por lá para a gente responder amanhã. Então é isso, tá? Muito obrigada. Bom descanso, merecido. E até amanhã. Vou dar janta para as crias agora e terminar de dormir. Um beijo. Quem acompanhou e até amanhã. Obrigada, gente.